Boa tarde. Continuando nossas exposições, também encerrando o tema já que deu início na semana passada, sobre a obra de Djamila, Lugar de Fala, Feminismos Plurais, na parte mais diretamente específica sobre o lugar de fala. Ela começa relatando que as comunidades negras e as chamadas minorias ou as classes oprimidas têm seus órgãos de imprensa próprios e é conhecida como a imprensa sensacionalista. Aí seria o lugar de fala oficial dessas comunidades. E os assuntos são assuntos realmente muitas vezes chocantes, né? E alguns jornais têm tem a Folha Popular, né? Tinha eles reativaram, não sei se ainda tem, né? O Globo tem, esqueci agora o nome, um jornal mais popular, fala de futebol, assim, com mais detalhes. Então, ele fala dessa discriminação, né, do que é oficial. Então, quando vê esses assuntos, fala esses assuntos da imprensa B, uma imprensa marrom, né, uma imprensa sensacionalista, né. E o lugar de fala, ela fala, né, tem uma cacofonia, ela expõe que epistemologicamente não existe um estudo sério sobre a questão desse lugar de fala que seja reconhecido, né? Aí ela faz uma crítica, né, da universalidade, que o assunto universal aceito é o assunto condizente com as classes dominantes, né? Mas o universal não é só isso. Essa questão do essencialismo também, fala que quem pode falar sobre racismo é só negro. E nisso aí ela está certa, né? Que realmente um branco pode falar, ainda mais no Brasil, que é miscigenado. Eu mesmo tenho parentes bem. Meus parentes são quase negros, mas são mais por tradição indígena. Por lado de minha mãe e minha avó, era filha de indígenas, vó Joana. Inclusive ela me deu um apelido, Queza, que é um termo indígena, não sei de onde que ela tirou, ela já faleceu, eu não conversei. Eu só lembro, quando era pequeno, que eu ia lá, ela me servir uma jacuba, né? Jacuba não é bebida alcoólica, jacuba é um leite fervendo que se coloca farinha de milho, açúcar e uns pedacinhos de queijo, e o leite bem fervendo, o queijo derrete. E pode colocar também um pouco de café, mistura, né? Um lanche das 2 horas da tarde, aí de origem indígena, e tem o termo indígena, jacuba. Mas aí falando, tem essa miscigenação da figura brasileira, do ser brasileiro antropológico, né? Mas tem alguns subsídios que nós já vemos tendo de orientação epistemológica no filósofo Cirne. Esse eu fui achar num livro dele, John Hersey, Liberdade e Neurobiologia, no capítulo em que fala de linguagem e poder. Ele fala do poder em geral e vai classificando o que é o poder, né?
O poder é a capacidade de um grupo se expor deonticamente, isso é isso que ele falou. Uma capacidade que um grupo tem de criar e atribuir, né, direitos e deveres, né? Esse é a nomeação dele, né? De, aí ele fala do ato de fala coletivo. E no ato de fala coletivo, ele fala dessa questão de minorias ou das classes oprimidas. O problema aí já começa, é isso que ela detectou, né? É fazer que aquela fala dele seja institucionalizada, sair só do local onde ele está, seu lugar de fala, ele não fala lugar de fala. Eu vou ler os trechos, o trecho da Djamila e o trecho do Cirno, né? E dependendo da situação, é até interessante, né? Ele aceita, né? Não prega, mas aceita até movimentos revolucionários de cunho socialista, por incrível que pareça. Talvez por isso, né, que ele é perseguido, tem uma secretária dele que o acusou de assédio, tem um processo assim que eu não sei o que deu, né? Mas muitas vezes a sociedade americana anda muito polarizada, o Partido Democrata, e numa posição dessa nós vamos ler isso aqui nesse livro de 2004. Eu já mostrei uma vez aí e não apareceu direito, agora vamos ver. O livro é de 2004, não sei se dá para ver. O foco também é ruim. Vou ver se eu focalizo melhor aqui. Vou ver se melhora de perto. Aí melhora. É 2004. O livro é de 2004. Você melhora o pequeno e atrapalha o grande, né? Eu melhorei o foco, deu para ver. Esse livro é de 2004, eu não lembro, mas quando eu falava isso lá na internet, e tem essa questão, e essa questão do lugar de fala também, segundo ela, essa questão, o poder que a pessoa tem de atribuir e criar direitos e deveres e atribuir funções, que é uma função inerente ao poder político, é tido como status. O status não só é muito, geralmente as pessoas que o poder econômico tem mais status, né? Mas o termo puro em si não tem. Ele não faz uma análise enfocando direto o problema o problema do negro, mas ele fala de uma pessoa que se sente oprimida, dos grupos que se sentem oprimidos, já inclui negros, inclui mulheres, né? Como ele fala aqui. Então, John R. Searle, eu não sei, talvez ele tenha revisto alguma coisa de suas posições, né? Dentro do clima de radicalização que voltou, né? E de críticas e de agudização de alguns regimes que advieram de revoluções socialistas, estão errando muito na questão autoritária. O socialismo tem que se mirar mais na social-democracia de cunho europeu, né? Que inclusive também está em crise também, né? Então, diante dessa crise, eu não sei qual a posição, mas aqui nós vamos ler a parte do texto e vamos ver isso. Então, era isso que nós queríamos falar e fazer
sobre o lugar de fala e dá um subsídio, inclusive, se porventura Ludmila nos vê ou ficar sabendo, né? Que aqui ela fala que não tem muita literatura epistemológica, o Cirle é uma literatura que eu não vi ela falar. Apesar dele ser branco, mas igual ele fala, não é só a questão essencialista, que só o negro pode falar de racismo e só o negro pode falar de lugar de fala oprimido também. A premissa também não é verdadeira. Então é isso, agora nós vamos fazer a sessão de leitura, tem outras leituras, né? Nós vamos ler alguma coisa de Hegel, ver a nossa visão, o nosso esquema, ver a visão do esquema de Hegel, né? Que é diferente do nosso. Nós somos hegelianos por conta da terminologia em algum sentido, mas em algum outro sentido, até da ontologia, a deontologia dele é pobre. Nós temos uma proposta de ética, né? A deontologia é relacionada a valores, a ética. A literatura dele, nesse sentido, é pobre, ele tem mais da estética, mesmo a estética não nos é familiar. E a ontologia tem umas premissas que nós discordamos e nós já colocamos em outros vídeos nossos. Nós vamos dar uma rememorada aqui. Boa tarde a todos, bom domingo, e depois tem o nosso divertimento musical de domingo e a nossa cantata. Boa tarde.